A marca Ford talvez seja a montadora mais tradicional do mundo, seguramente uma das mais antigas, e uma das primeiras a chegar por aqui. Mas essas qualidades notáveis da marca não a impediu de cometer alguns erros, e em alguns casos, simplesmente não dar sorte em alguns lançamentos por aqui. Conheço os 5 carros da Ford que, apesar de bons, foram verdadeiros fracassos, se comparados aos seus concorrentes. Número 1. Começando com ele, que hoje vale seu peso em ouro, mas que na época que foi lançado, não chegava aos pés do seu concorrente, Chevrolet Opala. A rejeição ao modelo é geralmente atribuída a 2 fatores. O primeiro é a ineficiência do motor de 6 cilindros que equipava a maioria das unidades. O projeto do motor estava obsoleto já nos anos 70, e logo ganhou a fama de beber como um V8, mas andar como um 4 cilindros. Isso, em plena crise do petróleo. O outro problema era o pouco espaço traseiro da versão coupé. Nesse ponto, vale lembrar que, naquela época, o consumidor brasileiro não gostava de carros de 4 portas. A Ford chegou a lançar um então moderno motor 2.3 de 4 cilindros, e uma configuração sedã, com mais espaço. Mas nada disso conseguiu salvar o hoje lendário Maverick. 2. Versailles e Royale. Vocês se lembram da Auto Latina, formada por Ford e Volkswagen entre 1987 e 96? Então, um dos produtos resultantes dessa união foi o Versailles, bem como sua versão perua, a Royale. Na verdade, esses modelos eram clones do Santana e da Quantum, com algumas diferenças no design. Só que duraram bem menos, de 1991 a 96. Do ponto de vista técnico, não havia problema algum com os carros. Afinal, ele repetia as características do Santana, tinha boa dirigibilidade e mecânica robusta. O acabamento era até mais caprichado que o Volkswagen. Mas o caso é que o carro não vendeu quase nada, pois os consumidores da Ford aparentemente não gostaram da ideia de ter uma cópia do Santana em sua garagem. Também pesou o bom histórico do sedã da Volks, já consolidado no mercado quando o Versailles chegou. A Royale ainda pecou ao ser lançada com 2 portas, para tentar se diferenciar da Quantum, justo quando o mercado passou a preferir veículos de 4 portas. Número 3. Escort Sedã. Chegou ao mercado em 97, para substituir o Verona, que, no fim das contas, era praticamente o mesmo sedã baseado no Escort. Na verdade, o insucesso do Escort Sedã é, ao menos em parte, herança do próprio antecessor. O Verona foi lançado em 1989 e até alcançou um relativo sucesso. Mas logo sofreu com um erro primário da marca. Ao trazer a nova geração ao país, o fabricante interrompeu a produção do veículo por cerca de um ano, entre 1992 e 93. Deixando o carro cair no esquecimento, o que foi sentido pelo seu sucessor, e pior, bem no momento em que houve a reabertura às importações. Para 97, a Ford reestilizou os carros da gama Escort e os equipou com motores E-Tech. O hatch e a então inédita perua fizeram um relativo sucesso até 2003. Já o sedã não agradou, e morreu no ano 2000. Número 4. Ford Courier. A picapinha da Ford conseguia conciliar boa capacidade de carga com um grande prazer ao dirigir. Méritos da caçamba grande, e da suspensão bem calibrada, do câmbio de engates precisos, e dos eficientes motores, em especial o Zetec Rocão 1.6. Mas o caso é que apesar das qualidades, a Courier sempre foi coadjuvante na categoria. E olha que com a antecessora Pampa, a Ford disputava a liderança desse segmento. É até difícil entender o que houve de errado. Mesmo com um bom produto, a fabricante perdeu uma grande fatia do mercado. Ao contrário da Pampa, a Courier nunca conseguiu rivalizar com a Saveiro. A situação ficou ainda pior em 98, quando a Fiat lançou a Strada. A Courier permaneceu em produção de 97 a 2013, mas sempre à sombra de suas rivais. Número 5. Ford Focus Sedan. Outro carro da Ford que tinha muitas qualidades técnicas, mas nem por isso foi bem no Brasil. O Focus Hatch pode até não ter sido um campeão de vendas, mas conseguiu se estabelecer no mercado. Chegou a ter ótimos resultados em 2012, 14 e 16. Por sua vez,
o sedã jamais incomodou a concorrência. E olha que o Focus Sedan dispunha de todas as qualidades do hatch, com destaque para a suspensão traseira independente, do tipo multibraço, sofisticação digna de segmentos superiores. A linha também contava com um bom acabamento, e motores potentes, em especial o 2.0. Em 2015, a Ford chegou até a mudar o nome do carro para Fastback. Mas não adiantou. Vale lembrar que a última geração ainda ficou manchada pelas falhas do câmbio automatizado PowerShift. O sedã, que já tinha vendas ruins, passou a sofrer uma rejeição ainda maior. E você? Acredita em azar e má sorte? Ou acha que o insucesso desses carros foi causado, única e exclusivamente por culpa da Ford? Opine aqui nos comentários. Um grande abraço e até a próxima!